pessoal, então estamos aí de volta com o nosso terceiro vídeo da série sobre pejotização, nossas estratégias aí sobre pejotização, tanto para quem pleiteia como para quem defende a questão do vínculo empregatício. Essa série vai ao ar todas as terças e quintas às 20 horas, então vamos lá com o nosso terceiro vídeo. Hoje, conforme eu havia prometido no vídeo anterior, a gente vai falar aí sobre a construção do melhor contrato. Porque essa questão de pejotização, ela já é uma matéria que o empregador ele já entra mais derrotado do que vitorioso. Portanto, ele tem que inverter essa história antes de ter o litígio, ou seja, no momento da contratação. Por outro lado, o empregado, o profissional que tenha uma envergadura profissional, que tenha um intelecto mais elevado, uma formação profissional mais elevada, tem mais capacidade de entendimento sobre o que está contratando ou deixando de contratar, ele também pode entrar perdido no processo se ele permitiu que algumas coisas acontecessem lá atrás, no momento da contratação. Então, o momento da contratação é crucial, tanto do empregado como pelo empregador. E quais são aí os pontos que a gente tem que tratar? O primeiro grande ponto que a gente tem que combater é uma coisinha chamada coação presumida. No direito do trabalho, em razão do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, o empregado não tem o direito de concordar com algumas cláusulas. É como se ele fosse uma pessoa menor de idade. O que ele aceita normalmente não prevalece, tá? Isso é um princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Em razão deste princípio, tudo que é colocado e que faz com que ele tenha o seu patrimônio jurídico diminuído, isso tem validade relativa. Então, a primeira coisa que o empregador tem que fazer é combater essa validade relativa. Como que ele combate essa validade relativa? Demonstrando que aquele empregado com quem ele está negociando, aquele profissional com quem ele está negociando, não tem nada de hipossuficiente. É um profissional capacitado, com boa possibilidade de entendimento sobre as questões jurídicas, tem condições até de buscar uma assessoria jurídica, é uma pessoa vivida e principalmente que tem empregabilidade. Ela não precisa se submeter a qualquer proposta. Imagine como o nosso início da série, um médico que tem capacidade de ganhar 80, 100 mil reais ao mês. Ele é mesmo um coitado? Ele é mesmo alguém que não tem entendimento sobre o que está assinando e que se não aceitar aquela proposta de emprego, ele não tem como trabalhar na vida? Lógico que não. Então, esses fatos devem ser registrados como preâmbulo de um contrato. O contrato que eu elaboro, e vai o link na descrição para você dar uma olhada no documento, tá? Ele traz um registro histórico dos debates que existiram. Então, de preferência, até as reuniões que você venha a fazer com o médico, elas deveriam ter atas. Então, você tem a reunião primeiro com o médico, com o advogado, com o engenheiro, com o odontólogo, que você quer contratar sem vínculo empregatício, tem que ter a ata, onde fique caracterizado o que você propôs, a clareza do que você propôs, quais são as suas intenções enquanto tomador de serviço, a parceria que você propôs. E do outro lado, o odontólogo, o médico, o advogado, o profissional capacitado também vai expor as suas resistências. Isso é registrado em ata. E todo mundo assina essa ata. Então vai uma reunião, duas reuniões, você tem aquele conjunto. Na hora de celebrar o contrato, vem o que eu chamo de considerandos. Então, considerando que nós conversamos, considerando que tudo ficou claro, considerando que você entendeu perfeitamente que aquilo se trata de uma parceria, considerando que você vê vantagem no sistema que você está contratando, considerando que é uma questão recíproca, que ambos vão contribuir naquele vínculo jurídico para que todos ganhem. Então esses considerandos derrubam o cenário de coação presumida, derrubam o cenário
de hipossuficiente, de empregado que não tem poder de decisão. Aí isso nos traz um outro aspecto, que é a Lei de Liberdade Econômica e a nova redação do artigo 8º, primeiro da CLT, onde eu, junto com o artigo 442b da CLT, trago uma possibilidade, um cenário jurídico onde o empregado passa a poder escolher o que é mais vantajoso para si. Então, o contexto, em resumo, pré-contratual, vai chancelar o contrato. Logo, você, empregador, tem que, portanto, cuidar do cenário pré-contratual. No litígio que eu tive sobre vínculo de advogado, onde que foi favorável à minha tese eu pedi o vínculo nesse caso? Os advogados empregados foram inseridos no contrato social da sociedade de advocacia, portanto, eram tidos formalmente como sócios. Mas onde que eu derrubei essa questão de sócio? Pelo primeiro aspecto. À época, isso tem muitos anos, foi publicado em um jornal de classificados abertura de processo seletivo para contratação de advogado. Pelo amor de Deus, gente. Se eu vou querer um sócio, eu não há processo seletivo para sócio. Sócio, eu vou avaliar outras questões, eu não vou avaliar a questão técnica de sócio, fazer provinha de seleção de sócio, fazer entrevista de contratação, né? Eu não contrato sócio, eu contrato com sócio. É uma questão, sócio é uma questão endógena, faz parte do negócio. Empregado é uma questão exógena, o negócio está aqui, eu contrato o empregado. Então, eu faço um processo seletivo para contratar prestadores de serviço, para contratar empregados. Eu não faço processo seletivo para sócio. Então, o ambiente pré-contratual neste episódio do vínculo empregatício dos advogados foi desfavorável à tese do escritório, que queria defender a ausência do vínculo empregatício. Então, o cenário pré-contratual é extremamente relevante. Depois vem as cláusulas naturais. Preste atenção, se você está fazendo um vínculo de pessoa jurídica para pessoa jurídica, então você não vai usar expressões como o contratante prestará serviço. Não, o contratante, através da sua equipe, prestará serviço. Você já derrubou a pessoalidade também. Você vai dizer, não há aqui poder diretivo, porque se não há poder diretivo, não há subordinação. Eu não vou dizer expressamente, este contrato não trata de vínculo empregatício, este contrato não é de trabalho subordinado. Não, fica muito flagrante que você quer fraudar, né? A ideia não é fraudar, a ideia é trazer a realidade. Então, você vai expressar, este contrato trata de parceria, relação horizontal, de igual para igual. Não há poder diretivo nem do A para o B, nem do B para o A. Portanto, não há poder diretivo, não há subordinação. Esse histórico tem que ser colocado no contrato. Tem que ser colocado no contrato que a organização do trabalho e das tarefas será feita de comum acordo, os descansos de comum acordo. Principalmente, um último tópico sobre essa construção, a modalidade de remuneração. A remuneração de um empregado ela é contraprestativa. Eu compro a sua mão de obra e você me entrega o serviço como contraprestação, eu te dou dinheiro. Num vínculo de parceria, a remuneração é participativa e não contraprestativa. O que quer dizer participativa? Nós construiremos juntos a receita e a despesa. Vamos abater a despesa e vamos dividir a receita, que aí será o lucro do negócio. Tudo isso deve ser traduzido em cláusulas contratuais. E você, profissional, que não quer ter o risco de ter o vínculo empregatício afastado, ou se você pretende no futuro pedir vínculo empregatício, é o tipo de contrato que você não pode assinar. É o tipo de contrato que você não pode permitir cláusulas do tipo construiremos juntos a nossa remuneração, ratearemos o risco do negócio, trabalharemos você com sua equipe e eu com a minha equipe, que aí você quebra a pessoalidade. Então são cláusulas que você não pode permitir. Se você pretende então vínculo empregatício como profissional, não há mais espaço hoje, principalmente depois da reforma trabalhista, você assinar um contrato como esse e achar que você vai derrubá-lo, que você vai anulá-lo judicialmente.
os litígios judiciais antigamente giravam em torno de primazia da realidade, provou subordinação a empregado, que nada. Hoje em dia, há debates que sequer passam para a fase da subordinação. São realidades excludentes. E a gente vai ver no próximo vídeo a questão da competência da Justiça do Trabalho para discutir esse tipo de contrato, tá? Então, sim, tem como construir um contrato que respalde. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou mostrando como fraudar, pelo amor de Deus. Aqui o que eu estou dizendo é como contratar legitimamente. Por quê? Porque não adianta nada você fazer um contrato lindo como este, um contrato totalmente protetivo de parte a parte, e no momento da execução do contrato, você violar todas as cláusulas. Então a pessoa tem direito de trabalhar com a sua própria equipe, mas no cotidiano eu proíbo isso. A pessoa tem horário livre, mas no cotidiano eu vou colocar ela para cumprir jornada. A pessoa não se submete a nenhum poder punitivo, mas no cotidiano eu aplico advertência, suspensão, justa causa. Enfim, não basta ter a construção do contrato perfeita, eu tenho que ter a execução condizente. Então é um duplo campo. É o campo da validade, um contrato válido, e o campo da existência. A execução contratual tem que se dar de uma forma condizente com o que você contratou, tá? Se houver um contrato desse muito bem celebrado, a única chance do empregado ou do laborista aí, do trabalhador, é provar que aquilo que foi contratado não foi cumprido. Ou seja, prometeu-se autonomia e parceria, exigiu-se subordinação e escravidão praticamente, tá? Então, o contrato ele tem que ter toda essa construção. Eu demonstro aos senhores no documento, tá no link, pelo menos uma parte dessa estratégia, tá certo? E aí você, como consultor de empregados, de profissionais, você tem que evitar esse tipo de contrato, tá? E você, como consultor de empregador, tem que construí-lo da melhor maneira possível, ok? Aguardo os senhores no nosso próximo vídeo. Vamos falar da competência para debater esse contrato. Forte abraço.